Saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus. Hoje é mais um domingo do mês de abril, né? Hoje são 19 de abril do ano de 2020 e estamos aqui com mais um tema da Escola Bíblica Dominical, da classe dos discipulados, da revista número 1. E o tema que caberia hoje na classe é o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo, porque a aula passada foi o discípulo Espírito Santo. Então, viver cheio não é pequena parte, não é no meio, mas é transbordando. E o texto bíblico que enfatiza essa lição, quer dizer, que é o que tampa o tema da lição, que está registrado Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui nós vemos que o apóstolo ele traz a igreja de Éfeso daqueles dias, é que as pessoas, eles muitas das vezes achavam que a alegria das pessoas estavam dentro das coisas materiais. E a alegria nossa, ela vem da alma. Então a alma é o centro das emoções. E o que alimenta a alma, o que alegra a alma, é viver cheio do Espírito Santo. E diz o seguinte a lição, que viver cheio do Espírito Santo significa ser alegre, confiante, revestido do poder de Deus. Então, essa é a alegria proveniente do Espírito Santo. Em primeiro lugar, você tem paz consigo mesmo e paz com o próximo. E outra, se você tem dinheiro, você está alegre. Se também não tem, você também está alegre. Mesmo que na alma você venha se entristecer, mas o Espírito Santo se encarrega de trazer a você a verdadeira alegria. E diz assim, a palavra do Senhor diz lá nos Salmos, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Por quê? Porque a confiança também é daqueles que vivem cheio do Espírito Santo. O primeiro ponto diz, todo crente recebe o Espírito Santo. No momento da conversão, 2, como promessa garantida da salvação. Então, no momento em que a pessoa passa a se decidir a servir a Deus, que a gente diz assim, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Então, quando a gente diz assim, quem quer aceitar Jesus, não é dizendo que as pessoas não têm Jesus, é que aceitar Jesus é você aceitar uma nova mudança de vida. Então, é naquele momento em que você recebe o Espírito Santo e que você passa a se encher do Espírito Santo, que está registrado lá em Atos, capítulo 19 e o versículo 2. E a Bíblia diz o seguinte, de que no instante em que o apóstolo Paulo ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele se dirigiu até Damasco e lá ele recebendo a visita do apóstolo que o Senhor mandou, Ananias, ele recebeu a oração de Ananias. Naquele momento a cegueira dele passou e ele foi cheio do Espírito Santo. Naquela hora, Paulo passou a ter uma mudança de vida. Então, Paulo é um dos grandes exemplos do Novo Testamento de que ele passou a fazer parte dessa mudança. 2 diz, como promessa de garantia na salvação, que está em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 22. Nós vemos que a Bíblia, ela traz para nós aqui nesse texto, dizendo que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia da nossa futura herança em Cristo Jesus. Então, é através do cristão estar cheio do Espírito Santo que ele passa a gozar uma nova vida e a também ter garantia de ter uma aliança com Deus, passando na herança da vida eterna. E também a lição diz o seguinte, o evangelho de nossa salvação, tendo nele também crido, foste selado no Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança. Então, a gente quando fala que o Espírito Santo ele é o selo, é porque nós sabemos que hoje não, mas antes, quando as cartas eram o meio de comunicação mais evoluído da humanidade, a carta só poderia chegar no endereço se ela estivesse selada e carimbada. Senão, ela não tinha garantia nenhuma. Ou ela poderia retornar, ou ela nem entraria no correio.
Então, o selo e o carimbo eram as duas identificações de que a sua correspondência estava legalizada. É bem assim o Espírito Santo na vida do cristão. Quando você é selado pelo Espírito Santo e carimbado, você faz parte da comunhão com Deus. Mesmo nas suas fraquezas, mesmo nos seus declínios, mas o Espírito Santo ele tem o título de Consolador, de Renovador, ele tem o título de Restaurador. Por quê? Porque a função dele é isso trazer na vida do cristão. O ponto 2 diz, como se recebe o batismo do Espírito Santo? O primeiro é através da oração e o segundo é por intermédio de Jesus Cristo. Então, a oração, gente, é a comunicação. Eu já expliquei para vocês na aula passada que a palavra oração, ela significa alimentação, comunicação e também reforço. Nós vemos que a descida do Espírito Santo, que está registrado lá em Atos capítulo 2, os discípulos todos estavam reunidos no cenáculo, aliás, os discípulos e mais pessoas, que foram cerca de 120 pessoas, estavam todos reunidos em oração há diversos dias. Foi quando diz que no dia de Pentecostes os discípulos estavam sentados, orando, buscando a Deus e foram cheios do Espírito Santo. Por intermédio de Jesus, é Jesus quem batiza no Espírito Santo. João Batista batizou com água, ele disse, para o arrependimento, mas após mim virá um que batizará com o Espírito Santo. E nós vemos que isso faz parte do cristão estar cheio do Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? É uma promessa do Pai. 2, é um revestimento de poder. Então, é uma promessa que Deus deu. A gente identifica lá com aquela promessa de Joel, que diz assim, que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Então, aquele que buscar ao Senhor, mesmo sendo um ex-pior da sociedade, ele pode passar a ser cheio do Espírito Santo, ele pode passar a ser uma pessoa transformada, modificada, quando ele dá lugar a esse fato acontecer na sua própria vida. É um revestimento de poder. O que é ser revestido? Revestido, gente, é quando você coloca vestimenta em algo que já estava vestido. Revestir, quer dizer, vestir de novo. Então, na verdade, nós somos vestidos de qualidades, de atitudes nossas. Mas o que é ser revestido? É você receber um novo vestido em cima de você, que significa o Espírito Santo. É tanto que esse revestimento só é concedido àqueles que buscam, àqueles que estão dentro do propósito de Deus. E diz o seguinte, o ponto 3, é uma necessidade. Por que é uma necessidade? Porque, gente, se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo, nós jamais conseguiremos ter efeito na oração, nós conseguiremos ter efeito na mudança, nós não conseguiremos ter efeito na transformação, diante de nada, porque o Espírito Santo, ele é um canal, ele é como se fosse uma tubulação, que é o qual, sem a tubulação não chega água. Então o Espírito Santo é aquela tubulação que conduz a energia de Deus para nós. E nós vemos que o ponto 4 diz, as dádivas do Espírito Santo. Quais são as dádivas do Espírito Santo? 1, os dons espirituais. 2, os frutos do Espírito. Então, vamos supor, os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são diferentes de dons materiais. Dons espirituais são dons sobrenatural, como curar, expulsar demônios, operar maravilhas. Então, são dons espirituais. O que são dons naturais? É cantar, é ser um poliglota, é ser um orador, é ser um pregador. Isso aí são dons naturais que a pessoa pode possuir. É um pintor, é um artista plástico. Então, tudo isso são dons naturais que a pessoa pode desenvolver de acordo com a sua criatividade. Agora, os frutos do Espírito. Gente, frutos, quando a palavra de Deus diz, porque os frutos do Espírito são 9, né? Que está registrado lá na palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, diz assim, no momento da regeneração, o novo homem passa a ter a mente de Cristo e produzir frutos do Espírito Santo. Então, essa referência de Gálatas capítulo 5 e o versículo 22 diz que, através da regeneração, o novo homem passa a ter a sua mente de Cristo. Então, por que frutos do Espírito, gente? Porque na natureza, cada fruto tem seu potencial de vitamina. Nós vemos que o limão ele é um fruto azedo,
mas, no entanto, ele tem a sua utilidade e seu potencial de vitamina. Bem, assim são os frutos do Espírito, que é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão, é a temperança. Então, cada um fruto desse é usado no momento de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem a necessidade de usar a paz, é no momento de guerra. Se você tem a necessidade de usar a bondade, é no momento da necessidade de alguém ou até de você mesmo. A temperança é no momento que você está passando por conflitos. Então, esses são os frutos que o Espírito Santo proporciona na vida daqueles que buscam. Agora, o ponto 5 e o último, o Espírito Santo como líder. Ele faz o quê? 1. Ele ensina todas as coisas. 2. Ele santifica-nos. 3. Ele dirige a igreja. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. Jesus declarou aos discípulos que por causa dos seus nomes, eles seriam odiados e levados aos tribunais. Então, nós sabemos que o Espírito Santo ensina todas as coisas diante das dificuldades, diante das circunstâncias que a gente pode enfrentar. Seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade, em todos os lugares, ou até mesmo dentro da igreja. Tem atitudes que se surgem, que se você não buscar a ajuda do Espírito Santo, você fica fazendo coisas que, na verdade, vai ser prejuízo para você. Santifica-nos. A palavra santificar significa separar. Então, o que é santificação? É uma separação, é um desligamento. Então, o Espírito Santo faz o desligamento do homem com o pecado, com o erro, com todas as coisas que desagradam a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. O Espírito Santo é quem nos regenera a partir do momento em que aceitamos a Jesus Cristo. E o 3 diz o seguinte, ele dirige a igreja. Gente, a palavra dirigir significa guiar. Um carro, ele pode ser completo de tudo, mas se não tiver um motorista, ele não vai para lugar nenhum. Pode sair, mas vai se bater. Então, por quê? Porque o motorista é quem dirige. O avião, a moto, a bicicleta, todo meio de transporte precisa de alguém que conduza. Então, esse condutor da igreja, chama-se o Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13. E diz que o Espírito Santo assume a direção da igreja. Com a sua infinita sabedoria, ele dirige os passos da eleita de Cristo, que chama-se a igreja. Então, se a igreja não tiver um líder cheio do Espírito Santo, capacitado com sabedoria e graça, a igreja ela vai ser sempre ou raquítica ou vai até fechar as portas. Por quê? Se o Espírito Santo não fizer parte do seu líder, jamais ela se sentirá capaz de progredir, de crescer, porque na verdade as pessoas pensam que o discípulo, que o novo convertido que aceita Jesus, ele recebe uma lavagem cerebral. Não, não é isso. É que, na verdade, o Espírito Santo, através da evangelização, da pregação do evangelho, do ensino do discipulado, ele convence a pessoa a ser transformada e não a ser lavada cerebralmente. Porque se for uma religiosidade ou uma lavagem cerebral, a pessoa jamais conseguirá se firmar na presença de Deus, de forma nenhuma. Ele pode começar entusiasmado, cheio de gozo, de alegria, mas ele vai desanimar e fica desistindo. Por quê? Porque se o Espírito Santo não estiver na condição da vida dele, ele não consegue resistir esses dias. E nós sabemos que para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem que ter, em primeiro lugar, comunhão com Deus através da oração e da leitura da Bíblia Sagrada e também com os irmãos. 2, você precisa se santificar. É o quê? A separação do erro e das coisas que desagradam a Deus. 3, para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem que dar lugar à sua vida material ser menor do que espiritual. E assim sucessivamente. Então, aqui diz o seguinte, nos dias atuais, viver cheio da graça de Deus é mais do que uma necessidade. É a promessa do revestimento de poder. Está à disposição de todos os que creem. Se você ainda não é batizado do Espírito Santo e se preocupa, porque você precisa estar na dispensação de Deus e estar ligado em Cristo Jesus. Nós temos 5 perguntinhas no questionário. Você que tem a sua lição na mão pode muito bem responder. Quando
se recebe o Espírito Santo? 2. O que é batismo no Espírito Santo de acordo com a lição que você vai estudar? 3. Quais são as dádivas do Espírito Santo? 4. Qual a atuação do Espírito Santo como líder? 5. Quais são os dons espirituais descritos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 8 a 10. E assim que Deus nos abençoe e tenha um domingo na paz do Senhor. Amém.